Oi, gente, graça e paz. Vamos para o nosso momento com Deus. Vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, te louvamos, Senhor, porque o Senhor é fiel, verdadeiro, único Deus que existe, Pai amado, aquele que era, que é e há de vir. Te louvamos, Senhor, porque tu és misericordioso e a tua misericórdia dura para sempre, Pai. Te louvamos, Senhor, porque a tua graça nos alcançou, Pai amado. Te louvamos porque tu és fiel, bondoso, Pai amado. Mesmo nós sendo pecadores, falhos, Pai amado, que muitas vezes te troca, Pai, por coisas que não acrescentam em nada em nossas vidas, Pai amado. Mas ainda assim o Senhor continua fiel a nós, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade. Obrigado por mais um dia de vida, que é um milagre que o Senhor nos dá. A cada dia é um milagre, Pai amado, que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigado pela moradia que temos, Pai amado. Obrigado por nossa saúde que o Senhor nos dá, Senhor. Obrigado pelos livramentos que o Senhor nos dá dia a dia, Pai amado. Peço perdão, meu Pai, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas negligências, Senhor, pelas nossas mentiras, Pai amado, por coisas, Senhor, que falamos que não te agradam em nada, Pai amado. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe porque por muitas vezes querermos trilhar nossos próprios caminhos, Pai amado. Já vimos que isso não dá certo, porque somos totalmente dependentes do teu amor, da tua graça, da tua fidelidade, Senhor, e da tua misericórdia, Pai amado. Obrigado por esse momento contigo, Senhor. Momento de alimentar a nossa alma, Pai amado. Momento que esquecemos do mundo lá fora, Senhor, e nos concentramos em Ti, Pai amado. Que não sejamos, meu Deus, só ouvintes e leitores da Tua palavra, Pai, mas sim praticantes, Pai amado. Que Tua palavra entre em nosso coração e faça morada, Pai amado. Pedimos também, Senhor, que continue nos usando para entregar a Tua palavra aqui pela internet, Senhor, e que mais e mais pessoas sejam alcançadas para a honra e glória do Teu nome, Pai amado, para que façam de Ti o único Deus da vida delas, Senhor. É assim que te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Gente, vamos para o devocional de Charles Spurgeon. O devocional de hoje é referente a Salmos. Salmos de número 4. Tá? Nós vamos ler o salmo todinho, tá bom? Salmos número 4. Uma introdução desses salmos diz assim: Salmo de súplica. Referência à introdução do Salmo 3, versículo 1. De um homem perseguido por inimigos. Parecida com os Salmos 3 e 7. Primeiro, uma súplica pedindo ajuda. Versículo 1. Segundo, uma acusação contra os inimigos do salmista. Versículos 2 e 3. Terceiro,
um aviso aos inimigos ou aos amigos fiéis do salmista. Versículos 4 e 5. Quarto, gratidão a Deus pela sua ajuda. Versículos 6 a 8. E o Salmos inicia assim. Salmos de Davi ao regente do coro, para instrumento de cordas. Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldade, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar, sozinhos e quietos nos seus quartos. Examinem a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige, e ponham a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dai-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus, e olha para nós com bondade. Mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Amém. Vamos para alguns comentários e referências do Salmo 4. Salmos de número 4. Título hebraico: Salmo de Davi. Referência: Introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo de número 4, versículo 2. O que não tem valor, falsidades. Referências: ou as mentiras pregadas pelos inimigos, ou a adoração dos seus ídolos. Salmos de número 4, versículo 3. Fiéis. Referência: Salmo de número 34, versículo 15. Salmo de número 4, versículo 4. Tremam de medo e parem de pecar. Também se pode traduzir assim: fiquem com raiva, mas não pequem. Como traduzida na Septuaginta. Essa linha é citada em Efésios, capítulo 4, versículo 26. Salmo de número 4, versículo 5. Sacrifícios como o Senhor exige. Referências: Salmo de número 51, versículo 17 e 19, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Salmo de número 4, versículo 6. Muitas pessoas israelitas que não estavam satisfeitos com o que tinham e que pediam mais a Deus. Olha para nós com bondade. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: levanta sobre nós a luz do teu rosto. Referências: Números, capítulo 6,
versículos 25 e 26. Salmos de número 31, versículo 16. Salmos de número 67, versículo 1. Salmos de número 80, versículo 3 e 19. E Salmos de número 119, versículo 135. Salmo de número 4, versículo 7. Felicidade. A felicidade do salmista não depende de bens materiais, mas se firma na certeza do cuidado que Deus tem por ele. Referências: Salmos de número 1, versículo 1 e Salmo de número 16, versículo 9. E por fim, Salmos de número 4, versículo 8. Durma em paz. Referência: Salmo de número 3, versículo 5. E o versículo em destaque aqui no devocional de Spurgeon é o 2, que diz assim: Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Vamos ver o que Spurgeon fala sobre esse versículo. Um didático escritor fez uma lista fúnebre das honras que o cego povo de Israel atribuiu ao seu rei muito esperado. Primeiro, eles lhe deram um cortejo de honra, do qual legionários romanos, sacerdotes judeus, homens e mulheres participaram. Ele mesmo carregando sua cruz. Este é o triunfo com o qual o mundo premia aquele que vem para vencer os piores inimigos do homem. Gritos de escárnio são as únicas aclamações que ele recebe, e provocações cruéis, o único hino de louvor que lhe entoam. Segundo, eles o presentearam com um vinho da honra, em vez de uma taça de ouro de bom vinho. Ofereceram-lhe um estonteante projeto de morte criminosa, o qual ele recusou, porque iria preservar um incolume gosto da morte. E mais tarde, quando ele gritou: "Tenho sede", deram-lhe vinagre misturado com fel, passado em sua boca com uma esponja. Que hospitalidade miserável e detestável para o filho do rei! Terceiro, ele recebeu uma guarda de honra, que demonstrou sua estima, apostando sobre suas vestes, que haviam tomado como espólio.
Assim eram os guarda-costas do adorado do céu. Um grupo de jogadores brutais. Quarto, um trono de honra foi feito para ele, sobre a árvore ensanguentada. Homens rebelados não teriam lugar mais fácil para ceder ao seu Senhor. A cruz era de fato a completa expressão do sentimento do mundo a seu respeito. Ei, pareciam dizer, Filho de Deus. Essa é a forma pelo qual o próprio Deus deveria ser tratado, se pudéssemos alcançá-lo. Quinto, o título de honra foi nominalmente Rei dos Judeus, mas a nação cega distintamente o repudiou e, na verdade, o chamou de Rei dos Ladrões, preferindo Barrabás e colocando Jesus no lugar da mais alta vergonha entre dois ladrões. Sua glória foi em tudo transformada em vergonha pelos filhos dos homens. Mas ainda deve alegrar os olhos dos santos e dos anjos da eternidade. Vamos continuar lendo os Salmos. Salmos de número 110. O rei escolhido por Deus. Uma introdução desses salmos diz assim: Salmo para o rei messiânico. Referência a Salmo 3, versículo 3. Ao rei são feitas 3 promessas. Deus o protegerá sempre. Versículos 1 a 3. Fará com que ele seja também um sacerdote. Versículo 4. E lhe dará a vitória sobre os seus inimigos. Versículos 5 a 7. E os Salmos inicia assim. Salmo de Davi. O Senhor Deus disse ao meu Senhor, o Rei: Sente-se ao meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ó Rei, o Senhor Deus estenderá desde Jerusalém o poder do Senhor. Domine os seus inimigos, disse o Senhor Deus. No dia em que o Senhor, ó Rei, os combater, o seu povo se apresentará como voluntário. Como o orvalho da madrugada, os jovens se encontrarão com o Senhor nos montes sagrados. O Senhor Deus fez este juramento e não voltará atrás. Você será sacerdote para sempre. Na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Ó Rei, Deus está do seu lado direito e derrotará reis no dia em que se irá. Ele julgará as nações, cobrirá de mortos os campos de batalha, e no mundo inteiro derrotará reis. No caminho,
O rei beberá água de um ribeirão e se levantará vitorioso. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 110. Salmo 110, título hebraico. Referência: Salmo 4, introdução do Salmo 4, versículo 1. Salmo 110, versículo 1. O Senhor Deus disse. Ao pé da letra, o texto hebraico diz: Mensagem do Senhor. Essa maneira de dizer é própria das solenes declarações proféticas de Deus. Referências: Gênesis, capítulo 22, versículo 16, e Jeremias, capítulo 46, versículo 26. Sente-se até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Este versículo, no todo ou em parte, é a passagem mais citada no Novo Testamento, onde se apoia ao Messias ou a Jesus Cristo. Referências: Mateus, capítulo 22, versículo 44, Marcos, capítulo 12, versículo 36, Lucas, capítulo 20, versículos 42 e 43, Atos, capítulo 2, versículos 34 e 35, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 25, Efésios, capítulo 1, versículos 20 a 22, Colossenses, capítulo 3, versículo 1, Hebreus, capítulo 1, versículos 13, e capítulo 8, versículo 1, e capítulo 10, versículos 12 e 13. O lado direito, o lugar de honra. Salmos de número 110, versículo 2. Jerusalém, a capital de onde, no seu palácio, o rei governava. Referência: Salmo 2, versículo 6. Salmo de número 110, versículo 3. O orvalho, símbolo de bênção, ânimo, disposição, energia e vigor. Referência: Salmo 133, versículo 3. Salmos de número 110, versículo 4. Melquisedeque foi rei de Jerusalém e também sacerdote no tempo dos patriarcas, tendo abençoado Abraão. Referências: Gênesis, capítulo 14, versículos 18 a 20. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 6, capítulo 6, versículo 20 e capítulo 7, versículo 28, Cristo é apresentado como o novo Melquisedeque. Salmo de número 110, versículo 5. Deus está do seu lado direito, como seu defensor, em Salmos 16, versículo 8 e Salmo 121, versículo 5. Aqui a posição é de defesa. No versículo 1,
é o rei que está à direita de Deus, uma posição de honra. E por fim, Salmo de número 110, versículo 7. Beberá a água de um ribeirão. Possivelmente uma parte da cerimônia de unção do rei. Referências: 1 Reis, capítulo 1, versículos 33 e 34, e Salmos e versículos 38 a 39 do Salmo de 1 Reis, capítulo 1. E é isso, gente. Referências e comentários do Salmo 110. Que Deus os abençoe.